estamos aqui reunidos, dando sequência ao trabalho das palestras virtuais. Eu sou Maria Inês, trabalhadora desta casa, do Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba, São Paulo. E antes de adentrarmos no tema de hoje, eu convido a todos para que juntos, unidos em pensamento, em coração, possamos agradecer a Deus Pai pelo dom da vida, pelas oportunidades do aprendizado, do aprimoramento. Que Deus Pai ilumine nossa mente e o nosso coração, para que a cada dia de nossas vidas possamos fazer sempre o melhor. Que Deus Pai nos abençoe agora e sempre. O tema de hoje, que iremos fazer uma breve reflexão, vai nos falar sobre a perseverança, principalmente nos dias de hoje, com tantas dificuldades, tantos obstáculos. Então, a importância da perseverança. Se formos no Evangelho de Mateus, vamos encontrar essas palavras de Jesus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então essas palavras nos mostram, significam a necessidade de perseverar quanto à finalidade, os objetivos da nossa vida. A perseverança nos fala que devemos ser firmes, devemos insistir, lutar, ser constante, batalhar diante das dificuldades, mas sem desanimar. É seguir em frente sem se acomodar. Nós já questionamos várias vezes sobre qual é realmente a finalidade da nossa vida. De onde viemos, para quê, para onde nós iremos. Então nós aprendemos na doutrina espírita que cada existência, cada encarnação é mais uma oportunidade de aprendizado, de se melhorar, almejando o progresso, almejando a evolução. O espírito é imortal, como sabemos. A vida continua assim após a morte do corpo físico. E diante disso, o que fazer? Por onde começar? Então a resposta nós vamos encontrar no Evangelho. O Evangelho, que é a fonte de ensinamentos, de metas, que é destinada a todas as criaturas, a todos os povos, a todas as raças, para que possam conhecer, compreender, entender e alcançar os verdadeiros valores da vida. O Evangelho é roteiro de luz para nossas vidas, mas somente aqueles que sabem perseverar é que conseguem aprender e a evoluir. E quando Jesus se refere à perseverança, ele nos mostra que a tarefa de cada um de nós é árdua. E essa tarefa é exatamente o aprendizado, o burilamento, a nossa reforma interior, a nossa renovação. E ninguém consegue avançar, se aperfeiçoar, progredir, se não praticar a perseverança. Então, a pessoa que fica presa somente a valores materiais insignificantes e não é perseverante, ela não vai chegar a lugar nenhum. Deus Pai colocou todas as organizações da vida para ajudar sim a evolução de todas as criaturas. Mas o homem precisa compreender que ele só conseguirá progredir se a sua vida estiver alicerçada no amor e na sabedoria. Então cabe a cada um de nós o empenho, o esforço de se melhorar, sabendo fazer bom uso do livre-arbítrio. Quantas pessoas desanimam, estacionam séculos a fio,
Quantos passam por inúmeras encarnações, permanecendo na dor, no sofrimento, na ignorância, porque não são perseverantes, acham que tudo é difícil e nada fazem. Quantos comentários, quantas vezes nós ouvimos, e com certeza vocês já ouviram, pessoas dizem assim: ah, mas isso é impossível de fazer porque eu não vou conseguir. Ah, eu não vou nem tentar porque eu sei que vai ser inútil. Mas nem pensar, porque isso está além das minhas capacidades. Então por aí vai. E pessoas que assim dizem, que falam, né? Elas nada conseguem. Porque é como a gente entrar numa luta, num empenho, num desafio, mas já se sentindo derrotado. Quem tem boa vontade, sabe ser perseverante, vai lutar para superar as barreiras nos seus objetivos, não vai medir esforços para realizar aquilo que ela se propõe. Então nós vemos aí a importância da perseverança, porque a vida nos pede constantemente paciência, compreensão, tolerância, discernimento e ação. Tem um exemplo interessante aqui, né, um figurativo, que eu já ouvi várias vezes, citei também outras vezes, que nos fala assim, talvez vocês já até conheçam. Diz assim: 3 sapos estavam numa lagoa em cima de uma folha. Um resolve pular. Aí vem a pergunta: quantos ficaram? Será que ficaram 2, 1, 3, nenhum? Qual será a resposta? Então, o que nós vamos entender? A resposta é exatamente: ficaram os 3. Por quê? Aquele que resolveu que ia pular, não pulou. Então não adianta saber, querer e não fazer. Então aí está o sentido da perseverança. Eurípides Barçanufo, ele fala para nós assim: não devemos medir esforços, nem sermos negligentes, omissos, diante das situações que a vida nos coloca. Então nós vamos entendendo que na nossa vida tudo é aprendizado, que aí está a importância de você aprender, de fazer, de você ser e ainda saber conviver com as pessoas que fazem parte da nossa vida. Então nós, como dissemos, somos espíritos imortais, somos inteligentes e a todo momento nós estamos absorvendo e também estamos emitindo energias através dos nossos pensamentos. Então nós estaremos sempre na companhia daqueles que nos cercam, isto é, daqueles que sentem, que pensam, que agem como nós, de acordo com a afinidade, com a sintonia. Então o êxito ou o fracasso depende da qualidade dos nossos pensamentos, depende da força de vontade, da perseverança com que nos empenhamos naquilo que fazemos. Então a gente sabe que pensamentos negativos, perturbados, pessimistas vão nos levar aonde? Ao desequilíbrio, ao desajuste. Mas os pensamentos sadios nos levam a situações de bem-estar. Então aí a importância de perseverar nos bons pensamentos, buscando harmonia com as pessoas do nosso convívio, fortalecendo nossos objetivos. E nós influenciamos e somos influenciados. Somos auxiliados ou não, em qualquer plano da vida, dependendo da qualidade
dos pensamentos, da nossa sintonia mental. E nós sabemos que Deus Pai Criador, Ele nos ampara, nos auxilia constantemente, mas Ele determina que a lei do trabalho, da perseverança, do progresso seja cumprida em todas as direções. Então nós não podemos fugir das responsabilidades, das nossas obrigações, não devemos também ser omissos, porque cada um deve fazer a sua parte. Um exemplo aqui também fala assim: o médico prescreve uma receita, mas ele não pode obrigar o paciente a cumpri-la. O professor, ele transmite conhecimentos, mas ele também não pode aprender pelos seus alunos. Então, em tudo é necessário boa vontade. Então, não é fácil a gente ser perseverante, porque a pessoa que já se sente derrotada, que reclama, que acha que não é capaz de nada, então ela também não é capaz de realizar tarefa alguma. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, olha o que ele nos fala. A semente lançada à cova escura achava-se abandonada pelo Criador, mas no tempo certo viu-se transformada em arbusto, fez-se árvore respeitosa, compreendendo que a perseverança é a base da vitória. Conta-se também que Thomas Edison, considerado um dos maiores inventores da humanidade, após anos e anos de experiências sem sucesso, ouviu atenciosamente um de seus assistentes, que já desanimado, dizer assim: vamos desistir desse invento. Nós fizemos já 700 experiências inúteis. Não há mais o que tentar. Mas, sereno, Thomas Edison respondeu: não é certo abandonar a tarefa neste exato momento, quando já sabemos que 700 testes não devem mais serem experimentados. Então, Thomas Edison, insistindo ainda nas suas experiências, pesquisas, ele foi perseverante. Em outubro de 1879, ele ofereceu ao mundo o milagre da lâmpada elétrica. Então, esse exemplo nos mostra que o êxito, as conquistas, depende do esforço, das tentativas, da perseverança. Hoje, esse avanço, esse progresso na tecnologia, na informática, quantas invenções que parecem até simples, mas exigiram anos e anos de estudos, de sacrifício, de perseverança de seus inventores. A natureza também nos dá exemplos de perseverança, de paciência, aonde tudo tem o tempo certo. Então são os filetes de água que irão formar um grande rio. Então nós, diante disso, não podemos desanimar. Nós temos que efetuar a perseverança diante das situações que a vida nos coloca. Então é necessária a coragem, jamais se omitir, jamais deixar de lutar e ainda muitas vezes querendo culpar o destino ou as outras pessoas pelos seus próprios fracassos. Então aqui tem um lembrete que nos fala assim, vocês talvez já tenham ouvido. É importante sempre a gente olhar à nossa volta, perceber as pessoas que se encontram muitas vezes em situações muito piores do que a nossa. Então diz um ditado assim: eu reclamava porque eu não tinha sapatos, mas ao olhar para trás eu vi alguém que não tinha os pés. Então nós
Temos que entender que a vida oferece a todo momento, a toda oportunidade, aquele empenho que a gente tem de construir, de fazer algo de bom, de ser perseverante no trabalho do bem. E nós somos constantemente chamados a executar essa ou aquela tarefa no meio de criaturas afins e também menos afins. Porque nós iremos sim encontrar obstáculos de todo gênero que procedem das mais diferentes circunstâncias. Às vezes temos o empecilho do tempo, o trânsito complicado, as exigências sociais, as atividades extraprofissionais, aqueles obstáculos que nascem, que existem dentro da nossa família. Aquele parente que ficou enfermo, uma visita inesperada, os contratempos, a oposição dos pontos de vista, a incompreensão, a ingratidão, aquelas pessoas tão difíceis de relacionamento, ainda amargas. Às vezes aqueles obstáculos que nascem no nosso ambiente de trabalho, o mau humor dos companheiros, a ausência de um clima fraterno, uma crítica destrutiva, a falta de diálogo, de entendimento e por aí vai. Mas um ponto importantíssimo que nós temos que abordar são os piores obstáculos, são exatamente aqueles que nascem de nós. Esses são os piores. Então aí vem desânimo, irritação, rebeldia, inconstância de comportamento, agressividade, rispidez, apatia, a insegurança, o descaso, a indiferença, a inveja, etc, etc. Aí vem a pergunta: o que fazer diante disso? É aí a necessidade da perseverança. Nós sabemos que a sabedoria divina, ela se faz presente em toda parte da terra, operando, agindo, criando, renovando, auxiliando a todos indistintamente e sempre procurando nos mostrar que não se vence obstáculos sem esforço e sem a perseverança. Eu escolhi esse texto, que também está no livro Jesus no Lar, pelo espírito de Neio Lúcio, e a psicografia de Chico Xavier, que vem assim ressaltar, através do texto, a importância da perseverança. Talvez vocês já tenham lido, já conheçam, mas vale a pena aqui a gente relembrar. Um jovem seguidor dos ensinamentos divinos, ele decidiu espalhar as verdades celestes, indo de aldeia em aldeia na companhia de um cão. Ao anoitecer, encontrava-se no meio do caminho, a solidão, o silêncio profundo se faziam presentes. Meio amedrontado, ele seguiu em frente e viu à margem do caminho uma cova e começou-se a ajeitar para dormir. Mas ele mal se acomodou, grande nuvem de moscas o atacou de repente, obrigando-o a retomar a sua viagem. O jovem continuou a caminhada quando percebeu um belo riacho onde a estrada se dividia. Uma ponte servia de passagem pelo caminho principal e além dela via-se uma terra bonita, mesmo na escuridão da noite. Quando ele se preparava para atravessá-la, puxando o seu cão, a ponte desabou por inteira. Assustado com o acontecido, não se deixou abater, seguiu a viagem, tomando outro caminho. Após algum tempo, ele encontrou uma frondosa árvore
e pensou em abrigar-se, porque uma tempestade se aproximava. Muita chuva e forte ventania partiu o tronco. Exposto à chuva, não desanimou, refez as suas forças e continuou a caminhar. Depois de algum tempo, ele encontrou um casebre iluminado e suspirou aliviado, pensando em encontrar finalmente um abrigo. Mas o homem que o atendeu negou ajuda, dizendo que não recebia estranhos, principalmente à noite. O jovem, angustiado, não desanimou, seguiu em frente, mesmo debaixo do temporal, se acomodou nas proximidades do casebre e dormiu no relento. Na madrugada, ele ouviu gritos, vozes, sem entender o que acontecia. Mas quando amanheceu, afastou-se do esconderijo e veio a saber por um casal de pescadores que uma quadrilha de ladrões havia assaltado o casebre onde lhe fora negado o abrigo. Diante disso, começou a pensar, a analisar, compreendeu que não deveria mais fazer as suas viagens à noite. Foi retornando e foi esclarecido também por um lavrador que aquela terra que avistava além da ponte, na verdade, era um pântano traiçoeiro. Quando chegou ao tronco partido da frondosa árvore, constatou que ali era um covil de lobos. Ele procurou também a cova onde tentara repousar e nela encontrou um ninho de serpentes. Então, após uma reflexão, o jovem entendeu que mesmo diante das dificuldades, não se pode recuar. É necessário ser firme, ser perseverante, seguir em frente com prudência e com cautela. Aí Jesus, terminando, olha para seus discípulos e terminou o texto dizendo: o Pai sempre nos ampara, mas é necessário discernimento e perseverança diante dos obstáculos da vida. Então esse texto, quanto recurso, quanto nos ensina, porque nós também, se formos analisar, nós também somos viajores nesta vida. Quantas vezes a gente não quer seguir, não aceita, né? A gente não quer enfrentar as dificuldades, mas Jesus ressalta aí o valor da perseverança. E é bem verdade, quantas vezes a gente escolhe caminho errado, né? Que não são os mais seguros, a gente pode sim se enganar, mas jamais deixar de lutar. Assim como o jovem que enfrentou todos os desafios sem entrar em pânico, sem entrar em desespero, sendo perseverante, nós também não podemos desanimar. Nós temos sim que seguir sempre em frente, com cautela e sabedoria, porque só quem persevera é capaz de vencer as dificuldades. E mais um exemplo aqui que certa vez tive a oportunidade de ouvir de Divaldo Pereira Franco, numa de suas palestras, um exemplo também comparativo. Ele diz assim para nós: a língua fica dentro da boca. Mesmo que os dentes a mordam ou a machuquem, ela não sairá do lugar e continuará fazendo a sua parte. Então, cabe a todos nós sermos perseverantes e encerrando, como eu já citei, aqui neste livro Vida Feliz, de Divaldo Pereira Franco, pela psicografia de Divaldo, de Joana de Ângeles, que eu já citei este livro também.
E a respeito da perseverança, aqui nos fala: se algum projeto que elaboraste redundou em fracasso, não te aborreças, nem o abandones por isso. O aparente fracasso é a forma pela qual a divindade te ensina a corrigir a maneira de atuar, facultando-te repetir a experiência com mais sabedoria. Quem se recusa a recomeçar o trabalho porque foi mal sucedido antes, não merece desfrutar o êxito dos resultados. A arte de recomeçar é medida de engrandecimento para quem aspira às mais notáveis ações. Ninguém logra respostas felizes sem as tentativas do insucesso. A vida é constituída de lições que se repetem e a perseverança é a responsável pelo êxito das elevadas realizações. Então, companheiros, convido neste momento a todos para que juntos, unidos em pensamento, em coração, agradecendo sempre a Deus Pai pelas oportunidades do aprendizado, pedindo a Ele que nos fortaleça, que sejamos fortes, firmes, perseverantes, que não deixemos de lutar mesmo diante dos obstáculos, que muitas vezes parecem que não acharemos a solução, mas aí está a força da nossa perseverança, a fé renovadora, a esperança, e pedindo ainda neste momento que essas vibrações amorosas e fraternas possam chegar aos nossos lares familiares, a todos aqueles que se encontram em momentos difíceis, nos hospitais, nos asilos, nas penitenciárias, aquele que necessita de um amparo material, espiritual, que sejam envolvidos, Senhor, pelos fluidos benéficos, que renovem as suas forças, que sejam perseverantes e que Deus, nosso Pai de infinita bondade, derrame suas bênçãos sobre todos nós. E assim, Senhor, agradecidos por este encontro, por este momento, nós nos despedimos com a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos